Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, do Aprofundamento Quem Divide e Multiplica, do componente curricular Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. E eu estou aqui agora simplesmente para introduzir a vocês mais uma reprise, a última reprise dessa semana de estudos intensivos, que diz respeito à sistematização 2 da atividade 1 desse mesmo componente, Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. E então é uma reexibição de uma aula que foi o ponto alto dessa atividade, pelo menos aqui no Centro de Mídias, que tem a ver com uma apresentação, né, dos trabalhos, como que simulando o que poderia acontecer na escola mesmo, né? Então teria a preocupação com o conteúdo, que tem a ver com mudanças sociais mais especificamente, e com a atividade pedagógica. Então eu espero que vocês aproveitem essa reprise e a gente continua se vendo aí no Centro de Mídias nas próximas atividades. Nós já estamos agora na atividade 2, falando sobre demografia, mais especificamente sobre migração. E todos esses assuntos estão interrelacionados, tá certo? Então eu vou ficando por aqui e deixo vocês agora com a aula que já foi exibida, tá certo? Um abraço. Então, o que aconteceu aqui, Fabi? Você que é uma professora de sociologia, o que você acha que aconteceu aqui? Gente, a gente cancelou o Centro de Mídias, decidiu abrir um estúdio com música, com show ao vivo. Pois é, Fabi, e eu vou te dizer uma coisa. Você já sabia, mas eu vou te dizer mesmo assim. Essa é a última aula do componente Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho, atividade 1. Então é a última aula de sistematização. E até aqui o que a gente fez? Você tem alguma ideia ou não? Vocês estavam falando sobre mudanças sociais e demográficas do trabalho? Isso, eu estava falando disso, exatamente. Só que daí, nessa conversa toda, nessa conversa de mudanças sociais e tal, a gente estava fazendo assim um exercício que era o professor se deslocar do seu lugar e ir para o lugar do estudante, porque isso tem a ver com a mudança social. Ou então o estudante vir para a escola e trazer alguma coisa. No caso, eu estou me colocando como estudante. Justo. E você vai se colocar como nessa aula? Como estudante ou como professora? Bom, depende. Ou como os dois? Ou como nenhum dos dois? Eu não sei. É que nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Então, eu também nenhum dos dois. Eu posso ser qualquer um dos dois. Mas a ideia é justamente essa, a gente fazer algumas experiências que promovem esses deslocamentos, né? Porque, por exemplo, estava todo mundo esperando uma aula, assim, tradicional, né? Tava todo mundo esperando uma aula que fosse ter a ver com o quê mesmo? Com eu falando, então você falando e tudo mais. Só que não, a gente pode se comunicar de muitas formas, né? E essa comunicação, ela pode se dar, como eu falei nas aulas anteriores, através do puro meio, né? Então eu peguei um meio aqui que é a bateria. Eu comunico muitas coisas com o corpo, eu comunico muitas coisas com os gestos, eu comunico muitas coisas com as palavras.
E eu posso comunicar muitas coisas, inclusive essa ideia de mudanças sociais, fazendo algo, né, que tem outro, né? Pode ser, por exemplo, a música. Não, e a música, querendo ou não, ela é uma das formas de linguagem que a gente usa aí. Quantos anos a gente já não fala de tipo, eu tô apaixonado por tal pessoa, vou gravar pra ela algumas músicas e ela vai entender a mensagem. Pois né? é. E daí teve uma outra ideia dessa aula que foi a seguinte, né? Que foi a do Mestre Ignorante. Tem um livro do filósofo francês Jacques Rancière que se chama O Mestre Ignorante. E eu falei bastante dele, então não vou ficar me repetindo aqui nessa aula. Mas uma das coisas que eu falei foi de que ele, por exemplo, ele mesmo, o Jacques Rancière, ele lendo a respeito do Jacotot, Joseph Jacotot, um professor francês do século 18, 19, que foi revolucionário francês, ele fazia coisas como, por exemplo, ensinar aquilo que ele não sabia. Por exemplo, ele ensinava a tocar piano e ele nunca soube tocar piano. Ele ensinava aos holandeses a falar em francês sem ele nem saber falar holandês. Então, uma coisa meio... então, é uma ideia meio genial, mas, por exemplo, Revolução Francesa, mudança social, né? Mudança social. E a ideia também é um pouco essa, a gente fazer com que a atividade que a gente tem aqui na sala de aula, né? Aqui é um estúdio e tal, mas pode ser a sala de aula também. Essa atividade, ela tem um pouco da experiência, da vivência de uma mudança social, então. Então não é só a gente falar teoricamente ou então descrever o que aconteceu, não, a gente pode viver isso um pouco, essa ideia da mudança social mesmo na aula, entendeu? Então, sendo assim, eu fiquei aqui, fiz um barulhão, mas eu queria te convidar para tocar. Você pode tocar um pouco, Fabi? Não, eu não sei tocar, mas... Isso não tem problema. Ué, se for pra passar vergonha, que seja A ideia da aula justamente é questionar isso. O que é saber, né? O que é saber tocar? Será que eu sei tocar e você não? Então ou... a gente vai fazer uma inversão de papéis aqui. Então vem aqui, por favor. E fique à vontade, Fabi. Então vamos lá. Eu não sei, que fique muito claro que não é o meu domínio, tá? Depois o pessoal faz bullying comigo, mas não é meu domínio. E eu não lembro como toca, então... Just do it. Just do it, Já não lembro mais de nada, ó, que beleza. Deixa sua mente fluir. Deixa sua mente fluir. Já perdi até o tempo. Mas aqui, Fabi, a ideia não é tocar música, é falar de mudança social, por exemplo, ou nem isso. A gente está falando da mudança social. Então, não se preocupa, porque você não vai errar de jeito nenhum. Não tem como você errar nessa aula, entendeu? Não, e uma coisa que é importante é que quando a gente fala de mudança social e papel social, muitas vezes a gente acha que quando a gente vai assumir um papel, que a gente já sabe do que a gente está fazendo. Você vai sair de estudante para, sei lá, advogado, assim. E não é. Você vai olhar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uma coisa é você estudar para ser baterista. Eu estudei para ser baterista. Mas eu não consigo me descondicionar, por exemplo, você falar assim para mim, fica aí livre tocando. Eu não vou saber fazer isso direito, né? Mas isso não é uma coisa muito boa também, né? Agora você não está no meu lugar, você está em outro lugar. Outro lugar. Então você pode fazer outras coisas. As coisas que você fizer não vão ter nada a ver com o que eu sei fazer. E isso vai ser, enfim, diferente. Vai ser legal para mim, para você. Manda brasa aí. Vamos lá, vamos passar vergonha no 100 vídeos mais uma vez, que é o que a gente gosta de fazer aqui. Então vamos lá, 100 dicas. Bico calado. Legal, Fabi. Quer continuar aí? Se quer mudar de lugar, você fica à vontade, tá? Porque a ideia é fazer aqui agora, no estúdio, o que a gente faria na sala de aula.
Então, o lugar que você ficar é onde você quiser. Se você se sentir melhor aí, você fica aí. Se eu ficar aqui, para mim não tem problema também. Eu só vou pedir para os produtores, então, passarem os slides, né? Então, olha só, eu vou passar um slide para vocês só para se situarem aí como que tá, né? Então, aí tá a habilidade, né? Pode passar mais um slide. Isso a gente sempre comenta nas aulas, que são as habilidades do currículo paulista. Então, isso que a gente está fazendo, essa loucura toda, tem um porquê também, né? Não é uma coisa desconexa da realidade da escola. Então, a gente está pensando aqui justamente no sentido pedagógico mesmo da atividade, além do próprio conteúdo, que é mudanças sociais, tá certo? Vou pedir para passar mais um slide também. Daí, olha só, uma aula possível. Então, a gente está falando de aulas possíveis. Olha só, quando você chega na escola, o comum é que a gente veja essas carteiras enfileiradas, né, desse jeito que elas estão aí. E a gente vai e embarca nessa realidade que já está dada, né? Então, mas e aquelas aulas que marcam os estudantes, né? Pode ser que uma aula que marque o estudante aconteça nesse contexto mesmo do que vocês estão vendo. Mas pode ser que não também, né? Vou pedir para passar mais um slide, então, por favor. E se? E se? E se o professor estudante deixasse de ser um professor estudante apenas e se transformasse em um artista? É um pouco essa ideia que a gente está fazendo aqui. Sim. Aqui a gente está falando de arte. Poderia ser outra coisa? Poderia. Poderia ser cientista, pesquisador? Poderia. Mas no caso aqui, a ideia foi trazer esse tambor, esse monte de tambor aí, porque ele é um instrumento muito interessante, né? Muito. Nem todo professor, eu acho que conseguiria trazer uma bateria, né, para a escola, né? Porque é um instrumento que não é tão acessível. Assim, você já viu uma aula de sociologia com bateria? Olha, eu vou dizer que é a primeira vez. E além de tudo, estou vivenciando a aula, não estou nem assistindo. E nessa experiência que você está tendo, como que está sendo? O que você poderia compartilhar? Sendo muito honesta, eu acho que é muito divertido. Não vamos dizer que não dá aquele frio na barriga de, meu Deus, eu vou passar vergonha, eu vou ser zoada e tal. Mas eu acho que a experiência vale muito mais. De fazer algo que é diferente do que a gente está acostumado. Me colocar num lugar que eu não estou acostumada, né? Que não é minha zona de conforto, vamos colocar assim. Pô, e é legal você relatar a sua experiência, porque, na verdade, se você falasse, por exemplo, o contrário, se você falasse, nossa, que chato, qualquer coisa, ia ser tão válido quanto também. Porque a ideia é esse deslocamento mesmo, né? Então, a gente está propondo uma mudança, né? E uma mudança social a gente pode, sim, ter assim, uma vaga ideia do que é, né? A gente está vivendo nos tempos atuais mudanças bem drásticas, né? Por exemplo, no tempo agora que nós estamos falando, está acontecendo uma guerra bem séria na Ucrânia, né? Então, enfim, tivemos a pandemia, muitas mudanças sociais elas ocorrem e essas mudanças estão além das nossas forças, das nossas capacidades de intervenção, né? Mas será que a gente precisa mudar tudo no mundo inteiro ou a gente pode ter uma mudança ou viver uma mudança também num outro contexto que é o nosso, aquele ambiente que é o nosso particular, o nosso privado, aquele lugar que a gente vive, né? A escola, a casa. Então, tudo isso tem a ver com uma mudança também, né? Então, Fabi, vou aproveitar que você é uma professora que também está falando de outros componentes curriculares que estão relacionados. Eu queria saber um pouco a sua visão sobre mudança social. Eu acho que a gente, normalmente, é o que você falou, a gente vincula a mudança social a mudanças que são muito grandes. Tipo, sei lá, pandemia, né, guerras ou eventos assim, sei lá, mudança de governo, coisas do tipo. Mas a gente experimenta mudanças sociais o tempo todo, né? Então, quando você entra na escola, é uma mudança, né? Quando você vai para a universidade, é outra mudança. De eu ir para ser professora, foi outra mudança. Vir para cá e aprender a dar aula de um outro formato, foi uma mudança. E mudou não só a maneira com que eu pensava as coisas, mas me mudou e muito também mudou o ambiente ao meu redor.
mesmo pensando que são mudanças que a gente talvez possa considerar pequenas, né? Mas são coisas que eu senti que mudaram não só o meu trabalho, mas mudaram como eu enxergo as coisas, mudaram como eu me relaciono com as pessoas, muitas coisas se modificaram. Pois é, Fabi. Então, essas pequenas mudanças, elas fazem... A gente estava discutindo isso nas outras aulas, né? Tem até uma música que eu também mencionei em outra aula do Mundo Livre S.A. Eu não lembro exatamente a letra, mas é um passo para trás, um passo para frente e você já não está mais no mesmo lugar, né? Então, um pequeno gesto já é capaz de mudar a sua percepção total da realidade. E isso, as possibilidades todas elas estão aí, né? A gente não precisa inventar a roda para que a gente mude realmente as coisas, né? Porque esse novo que não tem base na realidade histórica, esse ineditismo, né? Essa coisa que vem do nada, isso não tem muito valor assim para a sociedade mesmo. Então, o que a gente propõe aqui não é uma mudança total de tudo que já existia nem nada, mas pequenas mudanças nos nossos gestos, nas nossas percepções, nas nossas repetições, nos nossos hábitos. Então nós sempre repetimos, somos condicionados a ter um determinado olhar sobre as coisas, um determinado pensamento sobre as coisas. E quando a gente faz algo que já está aí, por exemplo, trazer uma bateria para a sala de aula, isso já muda muita coisa, né? Isso já desloca muita coisa. Eu até me lembrou agora, um negócio nada a ver, mas assim, a primeira lei da termodinâmica, por isso que eu falei que era nada a ver. Legal. Então tem tudo a ver, né? Mas tem tudo a ver. A primeira lei da termodinâmica, ela fala que nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma, né? E as mudanças, quando a gente fala sobre elas não são uma destruição do que havia antes, ela é normalmente uma transformação. Muito né? bem Não é lembrado. uma coisa que você, sei lá, ai gente, acabou, risca, agora a gente começa do zero, tipo, né? Reinventando a roda. Essas mudanças, elas vão acontecendo como transformações, né? E uma coisa que é importante dessas transformações é que todas elas geram desconforto. Todas elas geram estranhamento, né? Tipo, qualquer mudança gera esse frio na barriga. Né? Quando eu falei aqui, que quando eu sentei aqui, eu falei, meu Deus, vão me zoar, eu não sei o que eu estou fazendo. Essa sensação é muito comum em qualquer mudança. E ela pode ser coletiva. Às vezes, com uma mudança de governo, e eu falo em qualquer instância ou qualquer país, às vezes vem aquela questão, nossa, será que vai mudar tudo? Será que não vai mudar? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, essas transformações, elas acontecem. Não é que elas destroem o que existia antes, elas transformam. E elas também, muitas vezes, trazem uma sensação de insegurança. Então, e essas transformações, elas são ocasionadas justamente por esses pequenos deslocamentos também, né? Eu estava pensando enquanto você estava falando, porque você gosta muito das coisas que você faz e eu também, né? Então, eu gosto muito de dar aula de sociologia, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de tocar bateria, dava aula até pouco tempo de bateria. E eu vi que duas coisas conviviam, assim, uma do lado da outra. E falei, por que não, então, juntar, né? Em vez de viver mundos separados, essas coisas estão no mesmo mundo, no mesmo universo. Mas esse sou eu com a minha história, com a bateria. Mas sendo outra pessoa, né? Eu não sei como seria ser outra pessoa. Aquilo que eu mais gostasse mesmo era o que eu ia trazer para a aula também, para dar aula de mudanças sociais também. Porque é uma experiência, né? Eu estou experimentando algo novo, assim, algo que me dê prazer e muitas vezes, inclusive, o prazer, né? Você que também estuda Freud e tal, ele tem a ver com o tabu, né? Então, nós vivemos muitos tabus que nós mesmos nos colocamos, a nossa consciência, mas a nossa consciência, ela também introjeta esses valores sociais que estão postos, que estão colocados, né? Então, uma das coisas que são legais é a gente tentar justamente dar vazão a esse nosso desejo que a gente tem e realizar. Então, não só a gente fala sobre as coisas, né? E falar é uma ação também, né? Não existe uma dissociação entre falar e fazer, né? Mas além de falar, a gente pode falar de muitas formas. Por exemplo, eu posso falar com a bateria, que era a ideia do começo da aula. E não só falar como estou falando aqui para vocês, né?
E quando a gente pensa em todos esses processos, talvez quando a gente fale sobre essas mudanças, né, são mudanças que nós também incorporamos como as coisas são desse jeito e elas têm que ser desse jeito. Talvez fosse meio que não é o primeiro pensamento você olhar para uma bateria e pensar numa aula de sócio. Sim. Provavelmente você pensaria numa aula de arte ou até de educação física, né? Quando você tem danças, você tem rítmica, enfim. Você talvez não associasse isso com uma bateria, né? E pra gente, esse choque também muitas vezes pode ser uma mudança social na maneira com que a gente começa a enxergar as coisas. Sim, e muito bem, muito legal isso que você falou, porque tem a ver até com os nossos slides que vão vir. Eu vou até mostrar um próximo slide, Fabi, que talvez vai dialogar isso com isso que você falou, né? Então, acho que ainda não é esse, mas eu vou ler. O professor é considerado, entre outras coisas, um transmissor de conhecimento que desloca o saber necessário para entregá-lo ao estudante. Essa escola tradicional traz de um ponto elevado que ele, estudante, ainda não atinge, até a superfície onde ele se encontra. Mas e se esse saber não estivesse em nenhum outro lugar, senão na própria superfície? Nesse caso, o que haveria para ser deslocado? Então, aí é uma discussão que a gente já fez em outras aulas, né, sobre o ensino tradicional. Agora, isso que é legal, esse slide que vai vir agora, que é o da coisa de bater. Então, olha só, Fabi, para ver se isso tem a ver com o que você estava pensando. Coisa de bater, é a tradução literal do nome bateria do alemão Schlagzeug, que é uma coisa na qual se bate, como uma espécie de brinquedo, cujo barulho emitido desloca nossos corpos pelo instrumento. A bateria é conhecida por deslocar sons e ritmos. Então, Fabi, uma das coisas que a bateria faz, que eu acho que é legal, é esse negócio do ruído, né? Porque o ruído sempre é convencionado como algo indesejado na escola. E, ao mesmo tempo, a bateria ela tem um caráter de brinquedo também. É uma coisa que dá prazer, né? É gostoso, é gostoso. É uma coisa que você bate que nem, sei lá, as crianças, elas quando tem pouca idade mesmo, elas costumam ganhar umas baterias de brinquedo. Uns batuquinhos. Que elas adoram bater na panela. Eu também, quando era bem pequenininho. Você lembra daqueles, que é muito comum, até como ícone de brinquedo de criança, aqueles xilofones coloridos, sabe? Sim. Xilofone, que você não sabe, porque também, né, esse nome não é um nome muito comum, é aquele brinquedo que vem vários pedacinhos assim de metal, um de cada cor, e cada um faz um barulhinho diferente. São né? notas, né? São as notas diferentes. E aí é muito comum você ver, quando você fala sobre brinquedo, coisa de criança, até quando a gente procura imagem para montar aula, você coloca brinquedo, quase sempre aparece um. Então, e daí que é interessante, né? Porque a bateria, ela é um tabu, né? A gente estava falando do tabu na escola. Então, por exemplo, essa coisa da brincadeira acaba sendo um tabu na escola, porque é sempre um ambiente sério, né? Um ambiente que as pessoas devem permanecer sentadas, imóveis e tal. Daí você traz uma bateria e a bateria ela desloca isso, porque pode até causar um ruído. Eu até queria mostrar umas coisas aqui. Pode ficar aí, não precisa sair não, ó. Por exemplo, olha só quantos sons tem para explorar, né, na bateria. Você poderia chegar na bateria e, sei lá, em vez de tocar, você poderia... Você também, viu, Fabi? Pode Aqui, ó. explorar sons, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai fazendo aí, explorando, ó. Ó, vamos só citar algumas possibilidades, né? Sim. A gente tem aqui uma bateria reduzida, né? Certo. Né? Às vezes, provavelmente, vocês vão ver aí baterias com outras 720 milhões de peças. Mas, ó, só aqui no timbal você consegue, nele fechado, é um som. Aqui mais pro meio você consegue outro. E se abrir... Você abrir... Quer ver? Faz outra coisa. Pega essa esteirinha aqui que tem e abre, ó. E toca, ó. Já tem outro som. Quer dizer, a bateria é um universo por si só. Você poderia explorar imensas, enormes possibilidades que tem a ver com a curiosidade de uma criança. E a escola, então fazendo um paralelo, talvez muito forçado, talvez não,
Mas a escola é um lugar que as pessoas poderiam ter essa curiosidade também, tal como na bateria, de explorar essas possibilidades, né? Eu até iria além de pensar que, assim, quando a gente traz esse estranhamento de trazer uma bateria, de pensar nesses aspectos, talvez também seja um momento da gente refletir sobre a própria escola, né? Porque realmente, será que nosso lugar como professor e o seu como estudante é realmente pensar numa escola desassociada da vida cotidiana? E aí se estende a mudança social, porque quando a gente fala sobre mudanças de papéis, mudanças na sociedade, a gente normalmente esquece de se inserir nessas mudanças. Então a gente fala da pandemia muitas vezes como se a gente não tivesse inserido, como se eu não tivesse sido impactada, eu não tivesse mudado nesse processo, né? Então, muitas vezes a gente traz essas experiências para vocês de olhar e falar, meu, o que está acontecendo? Porque é isso, na vida essas mudanças sociais, elas não acontecem longe da gente. Essa aula está acontecendo com você assistindo. Isso não está acontecendo sem você, né? E a gente até falou da guerra da Ucrânia, a pandemia, tudo isso é macro, mas afeta a gente, né? A guerra da Ucrânia afeta, por exemplo, os preços dos produtos que nós compramos e tal. E então, assim como a gente é afetado por essas grandes mudanças, por que a gente não poderia pensar que a gente também afeta o outro com as mudanças que nós proporcionamos em nós mesmos, né? Nós somos afetados, mas nós afetamos os outros? Eu estou pensando nessa coisa de afetar um ao outro, tem a ver com a filosofia também. Eu me lembro, no ano passado eu dei uma aula sobre o Spinoza, que é um filósofo que fala bastante dessa coisa de afetar e ser afetado, né? Então, quando você é afetado por paixões alegres, né? Por essas coisas, você acaba repercutindo isso reverbera no seu corpo, mas nos outros, no seu entorno também. A gente não pode mensurar como nós afetamos o outro, mas pelo simples fato de nós sermos afetados, isso pode significar uma mudança também, né? E é um pouco essa ideia. Então essa é um pouco da ideia da mudança social na prática, ou melhor, na vida, né? É uma mudança na vida que a gente experimenta. Então, isso que eu trouxe aqui da bateria, eu também já realizei na escola, né? Eu dava aula na escola Walter da Silva e também no João Borges, né? Aqui na cidade de São Paulo. Nessas duas escolas eu levei minha bateria para tocar lá com os estudantes, em contextos diferentes, com ideias, atividades diferentes. Essas duas vezes, não foram só duas vezes, foram mais de duas vezes, mas essas duas escolas deu muito certo isso. Pelo menos assim, os estudantes eles saíram com uma lembrança, com uma memória de lá. Houve uma mudança na própria escola também, no sentido dos estudantes estarem dispostos a outras conversas, outros diálogos, mesmo na aula de sociologia, né? Mas talvez esse seja o ponto principal quando a gente fala sobre mudanças no geral, né? Porque as mudanças elas vão acontecer, né? Algumas a gente tem controle, outras a gente realmente estão muito além do nosso controle, né? Mas o ponto é que muitas vezes a gente não está preparado para essas mudanças, né? E a gente não entende que elas são um fluxo normal da vida. Então, a gente vai para a universidade, ou não, também, não é uma obrigação. Você vai fazer um curso, se especializar em outra coisa, e muitas vezes a gente já começa ali não, mas isso é diferente, será que eu vou, será que eu não vou? Não, mudanças assim não são positivas. Mas a partir do momento que a gente entender que faz parte do fluxo da sociedade e da humanidade a mudança, talvez a gente comece a ficar cada vez mais confortáveis e entender que tá tudo bem. Né? Fabi, eu vou, pra gente encerrar a aula, fazer uma proposta para você. Bora. Vamos fazer junto uma música, você não sai daí. Você aqui. Começa a fazer um batuque, você começa a fazer alguma coisa e eu vou também aqui pegar o que eu tenho à disposição, que são essas baquetas com feltro. Se quiser mudar de baqueta também tem outras. E a gente vai fazer uma música aí, ou outro nome que você queira dar, porque pode não ser música.
Manda a brasa aí, toca o que você quiser, da onde vier, só... Então, vamos lá, Espontâneo, freestyle. 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 Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de avaliar a nossa aula e até a próxima. Até a próxima. Valeu.